Olá, meu amigo, minha amiga. Muita coisa acontecendo hoje. E filas estão andando com maior velocidade aqui no Brasil e consistência, para desespero de algumas criaturas desse universo da extrema-direita. Hoje a Polícia Federal, pela manhã, fez uma grande operação que atingiu uma série de personagens que estiveram no bojo da tentativa de golpe aqui no nosso país para converter a nossa democracia numa ditadura. Evidentemente, todos eles negam, né? Não tem um até agora que tenha assumido, olha, eu quis fazer isso mesmo, o propósito era esse, o propósito era atingir a democracia, era evitar que Lula chegasse até a presidência da República, e chegando à presidência da República que ele não tomasse posse, que tomando posse ele não governasse, enfim, ninguém assume isso. Todo mundo é movido por algo assim do mundo metafísico, alguma coisa que ninguém consegue explicar exatamente, mas a justiça é concreta e a justiça está mandando muitas dessas criaturas para a cadeia. E hoje um deputado federal, líder do governo, que foi líder do governo Bolsonaro, né, e líder da oposição no PL, enfim, está em situações muito complicadas a partir de hoje. E nós vamos ver desdobramentos dessa operação em outras situações que eu comentarei aqui com vocês, porque a tendência agora é termos mais velocidade e você vai saber por quê. Vou conversar também sobre as picaretagens remanescentes dessas figuras que estão no parlamento e que misturam política com religião, fazendo mais uma vigarice. E vou comentar também uma situação muito complicada que está acontecendo aqui do lado, na Argentina, que é para a gente ficar com os olhos bem abertos. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Não se esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, porque aqui são muito importantes aqui no nosso portal. Vamos aqui às notícias, né? Bom, todo mundo hoje pela manhã, que acompanha os noticiários, né, se deparou com mais uma operação da Polícia Federal. A matéria é: deputado Carlos Jordi é alvo de buscas na Câmara na Operação Lesa Pátria. Nas redes sociais, Jordi declarou que a busca é uma medida autoritária sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal. O deputado é um bravateiro, é um mentiroso quanto mais, é um divulgador de fake news já faz tempo, né? E hoje, na publicação que ele faz, dizendo, olha, fui surpreendido, né, com toque, mas não, ele disse que foi acordado com um fuzil na cabeça. Olha só, é sempre fazendo um drama, né? E o deputado não vai confessar que estava querendo um golpe, ele não vai dizer que se comunicou com outros golpistas, ele não vai dizer que insuflou bloqueio em estradas, porque o conteúdo que foi alcançado, não especificamente no telefone dele, mas as provas todas que estão no seu entorno, jogam responsabilidades muito pesadas em relação a essa figura. E agora ele vai prestar depoimento hoje, né? A gente vai saber de mais detalhes na sequência, mas evidentemente a extrema-direita no nosso país vai ficar toda empolvorosa, vai dizer que está sendo perseguida, e aquela ladainha, aquela lenga-lenga toda, né? Ninguém é responsável por absolutamente nada. Polícia Federal mira líder da oposição na Câmara em nova fase da Lesa Pátria. Então, essa é a situação, né? Esse deputado aqui, ele teve muitos embates com o ministro Alexandre de Moraes, né? Mas isso no momento que ele estava achando que seria possível um golpe aqui no nosso país, uma destituição do ministro Alexandre de Moraes, né? E uma série de perseguições, de cassações, de banimentos e até situações mais graves. Então, naquele momento que eles estavam se achando os reis da cocada preta, ele dizia mais ou menos isso aqui numa dessas matérias que a gente pega na internet. Após prisão de Daniel Silveira, deputado bolsonarista Carlos Jordi chama Alexandre de Moraes de vagabundo. Já o deputado Rodrigo Amorim, que quebrou a placa em homenagem a Marielle na campanha de 2018, foi o mais brando e apenas manifestou solidariedade ao amigo. Então, certamente, em breve, farão companhias uns aos outros ali. Gente, tem uma coisa que passa assim, um pouco distante do olhar de pessoas que acompanham superficialmente as notícias no cotidiano aqui no nosso país, que diz respeito ao andamento de uma série de situações. Olha só, a Polícia Federal vai começar a agir
com mais intensidade a partir de agora, para finalizar uma série de inquéritos, para, uma vez concluídos esses inquéritos, remetê-los ao Procurador-Geral da República. Por que as operações vão se dar com maior velocidade? Porque os policiais federais estavam carecas, estavam cansados, estavam extenuados de estarem trabalhando, de enxergarem os crimes que eles estavam enxergando, fazerem ali a finalização desses inquéritos, eles chegarem até a Procuradoria-Geral da República, que tem o dever de incriminar ou apresentar denúncias contra os bandidos, e simplesmente o Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo simplesmente abafarem o caso, varrerem o caso, neutralizarem os casos, né, melhor dizendo. Então, esse momento acabou. Então, hoje temos um Procurador-Geral da República que está transmitindo para todos nós a ideia que não vai deixar essas histórias serem esquecidas. Inclusive, muitas situações que estavam represadas lá com o ministro Gilmar Mendes, Por que o Gilmar Mendes, né? Porque quando houve a conclusão da CPI da pandemia, o que aconteceu foi que foram mandados os autos lá para o senhor Augusto Aras, e o senhor Augusto Aras quis arquivar tudo, ele não viu nenhum problema. Assim, milhares e milhares de informações, ele inclusive alegou que tinha excesso de informações, então que não dava para ele fazer nada, né? Essas coisas absurdas assim, que ele tem que ser responsabilizado, né? Nós vamos cobrar muito isso aqui no nosso portal, né? E aí o que acontece? Os senadores recorreram, falaram, isso é absurdo, né? E o recurso foi sorteado e caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes não despachou. Ele não despachou porque se ele despacha ali alguma coisa, mandando de volta para a PGR, nas mãos do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, ia ser de lixo de novo, ia ser arquivo de novo. Então, o Gilmar Mendes segurou e agora, com o novo Procurador-Geral da República, a tendência é do Gilmar Mendes devolver os autos para a PGR para que ela dê continuidade à apuração e à investigação e o aprimoramento das provas para que seja feita a denúncia contra todos esses criminosos que mataram direta e indiretamente milhares e milhares de brasileiros com seus comportamentos. Então, essa é uma situação que vai fazer com que filas comecem a andar com mais velocidade aqui no nosso país. No entanto, elas não neutralizam a canalice, né, de uma hora para outra, né? E a de ontem, que hoje está nos jornais, é essa aqui. Avisamos que a perseguição viria, diz Damares sobre decisão do fisco. Vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado criticou a anulação da isenção fiscal para líderes religiosos. Essa senhora, que foi capaz de uma monstruosidade, de uma patifaria sem fim, com aquela cena que nós todos conhecemos, né? Ou tomamos conhecimento, sobre possíveis atentados a crianças, atentados de natureza sexual, com extração de dentes. Gente, aquela coisa pavorosa, mentirosa, que ela está sendo processada por isso, inclusive, né? Essa senhora devia ser banida da vida pública, no entanto, ela está por aí ainda, né, fazendo esse tipo de... Ela é representante, essa senhora impoluta, representante dos religiosos. Religiosos tem que mirar ali na senhora Damares os seus exemplos, né? E o que ela está reclamando? Que as pessoas físicas dos pastores, em relação à decisão da Receita Federal recente, terão que pagar impostos sobre os seus excedentes, sobre os seus lucros, sobre o que recebem, como qualquer outro cidadão. Então, a senhora Damares não quer que uma figura dessa seja tributada com o seu barquinho de alguns milhões de dólares, né? O jatinho aqui do outro aqui, né? Do Valadão, que anda meio sumido, né? Andou muito queimado, né? Aqui com o senhor Nicolas Ferreira, né? Essa gente gosta muito de dinheiro. Esse pastor que eu não conhecia, mas ele também está circulando pelas redes em função dessa foto simpática dele, né? O senhor Jairo Magalhães, com um Rolex de R$187 mil, 950 no pulso. Não tem que ser tributado não, senhora Damares. Isso aí é perseguição, enfim. É muita canalice, não tem como a gente falar de outro modo, né? E aí, saindo dessas situações, nós vamos ter mais filas andando aqui no nosso país, vamos aguardar, vamos cobrar. Muita gente impaciente, mas os ritmos estão começando a ganhar mais tração, né? Bom, e a gente chega aqui à Argentina. A Argentina, gente, é um negócio muito importante aqui para os nossos olhares, porque a extrema-direita, na Argentina hoje, está fazendo uma espécie de polo irradiador da insanidade.
E os insanos vão se contaminando, eles vão se reorganizando, se organizando, e na Argentina eles chegaram no poder. Então a gente tem que ficar com muita atenção, porque não dá para a gente menosprezar o poder da insanidade e da ignorância, o ressentimento que existe em algumas parcelas da sociedade, porque isso tudo funciona como um grande combustível para se chegar ao poder, né? E chegando-se ao poder, a quem essas pessoas servem? A quem já tem o poder, a quem já tem o poder econômico de fato. Então nós vimos essa situação bizarra ontem do senhor Milei, que se comportou como um psicopata, né? Muitos analistas na Argentina estão vendo assim. Mas aqui no Brasil a gente vê esse tipo de situação aqui, ó. O discurso do insano é festejado aqui pela extrema-direita. Que coisa maravilhosa. Oh, como é bom ter um presidente. Imagina isso aqui, Trump ganhando nos Estados Unidos, Milei na Argentina, Bolsonaro no Brasil. Cara, que trio maravilhoso. Esses 3 países juntos vão conseguir reverter essa ideologia perversa que vem permeando. Deputado, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor é meio bobão, ou o senhor se faz de leso, ou o senhor é muito mau caratista, né? O Bolsonaro está inelegível. O senhor acha que vai ter um milagre aqui, que ele vai ser reabilitado eleitoralmente? Então o senhor pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, porque hoje o seu colega acordou com o toque-toque da Polícia Federal. O senhor deve estar preocupado, né? Porque o toque-toque vai chegar para o senhor também. E os outros deputados todos, né? O Nicole, o mundo precisa de homens de coragem que falam e que precisa ser feito. Gente, todos eles hoje estão republicando ontem a fala absolutamente psicopática dessa criatura, que parece que estava fazendo um discurso para pessoas que estavam numa internacional comunista radical. E aí ele fez ali um confronto a todas as pessoas e ficaram todos olhando ali, empresários do mundo inteiro. Mas o que é essa criatura? O que ele está fazendo com a Argentina? Bom, o pior de tudo é que tem muita gente que segue a criatura, né? Ontem ele fez uma parte aqui do discurso dele que chamou muita atenção, que ele misturou situações e sistemas políticos, sistemas ideológicos, né, correntes ideológicas, tudo no mesmo balaio. Isso está dando o que falar. Vou dizer para vocês o que é. Vamos lá. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas. Aí ele coloca todas as ideologias no mesmo pacote. Tudo funciona na mesma direção, exceto ele, o Milei. Fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. No fundo, então, não tem diferença substantiva, né? Pelo que ela está dizendo aqui. E essa situação demencial dele, a gente pega, assim, a visão do que ele disse em alguns canais de televisão na Argentina. Eu separei isso aqui. Como argentino, me dá profunda vergüenza que o presidente deste país haya ido a esse foro. Ele falou, como argentino, me dá profunda vergonha, né? Ver o presidente argentino nesse fórum. A leer um trabalho práctico de la facultad, que no sería aprobado por otro lado, que no sería aprobado porque la mitad de las cosas que dice son... É como se ele tivesse apresentado um trabalho de faculdade, mas não seria aprovado, né? Invento y la otra mitad están equivocadas. Porque ele inventa tudo que ele está dizendo pela metade e a outra metade ele está com a análise equivocada. Pero además que da cuenta de que no tiene ningún tipo de noción de dónde está parado. Y digo eso tanto en referencia a Davos, un foro al cual le caben muchísimas críticas. Bom, então é o seguinte, o cara não tem noção aonde está parado. Só que tem um negócio, né, gente? Ele tem um apoio muito grande dos grandes veículos de comunicação na Argentina, de uma classe empresarial também, que está querendo se dar bem no meio dessa história, e também de redes sociais que fazem reprodução desse mesmo discurso que a gente vê aqui no nosso país. Redes sociais muito intensas, né? Que dizem que o mundo é globalista, que o socialismo está ganhando, e que as universidades estão tendo professores doutrinadores, que as televisões são doutrinadoras, que as igrejas são doutrinadoras. Então,
É o mesmo tipo de discurso. E no final da história, quem é que ganha? Quem já tem a concentração de poder econômico no mundo. É o que nós estamos vendo, né? Só para finalizar aqui, eu já tinha separado ontem para vocês esses fatos aqui. Ó. Argentino corta refeições e se limita a macarrão e ensopado no primeiro mês de Milei. E outra matéria de hoje. Nem geleia nem iogurte. Argentinos cortam a lista do mercado. E vão cortar muito mais, né? Infelizmente. A gente tem que ficar de olho nesses movimentos porque isso serve como um grande laboratório para a gente enxergar como essa gente se articula e como eles chegam ao poder, e uma vez no poder, o que eles podem fazer de ameaças às conquistas civilizatórias, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente se encontra. Tchau!